Boa noite, boa noite. Deixa eu ver aqui o pessoal entrando aqui para a gente poder começar essa live. Eu quero dar um tema para essa live. O começo não determina o fim. O começo, o seu começo, não determina o seu fim. Essa live, hoje, eu quero trazer um assunto, um incentivo para você que é pai, para você que é mãe, até mesmo para você, né, que esteja passando por um momento de dificuldades e acha assim, olha para sua situação no presente e acha que é o fim. Essa live é uma experiência particular. Muitos sabem que eu nasci com uma doença de pele chamada ictiose bolhosa. Então, na minha infância, minha pele, né, ela parecia tipo uma pele de jacaré, onde dava muitas bolhas no meu corpo. E o que eu quero compartilhar com você, mãe, é que você precisa ter um olhar diferenciado para o seu filho, independente das circunstâncias. Seu filho, ele pode ser pequeno, ele pode ser grande, mas você como mãe, você como pai, você tem autoridade sobre o seu filho. E a experiência que eu quero compartilhar hoje é a seguinte: quando eu era criança, olha o poder de uma mãe na vida de um filho. Quando eu era criança, a minha mãe precisava pedir dinheiro na rua para poder comprar os remédios, né? Para passar no meu corpo. Eram muito caros os remédios e aí a gente não tinha condições. E a minha mãe, o interessante é que a minha mãe, ela pegava cada centavo para juntar para comprar aquele remédio, aquela pomada. E por vezes eu falava assim: mãe, vamos ao shopping, vamos ao parque. Minha mãe sempre falava assim para mim: minha filha, a gente não vai ao parque hoje, a gente não tem como ir. Esse dinheiro a mamãe tá juntando para comprar o remédio para passar no seu corpo. Afinal, se eu não usasse aquele remédio, pioraria muito mais a minha situação. Mas aí vem o segredo de uma mãe de fé, de uma mãe que não olha para as circunstâncias atuais, de uma mãe que olha para o seu filho idealizando que ele será muito melhor do que ela é hoje. É uma mãe que não olha para os seus fracassos. A minha mãe falava para mim assim: minha filha, hoje a mamãe não tem como te levar ao cinema, te levar ao parque, porque eu tenho que passar esse remédio em você. Mas quando você crescer, você vai ter condições, minha filha, de ir ao parque, de ir ao cinema, de ir aonde você quiser. E naquele momento, eu como criança, eu não entendi aquilo. Afinal, a sociedade dizia para mim que eu nunca iria arrumar um emprego, que eu nunca iria casar, que eu nunca iria construir nada, porque aos olhos da sociedade eu estava à margem, sabe? Eu não fazia parte daquela sociedade mediante ao que eu tinha na pele, mas havia o poder de uma palavra, havia o poder da mãe ali sobre a minha vida. Mesmo diante daquela dificuldade financeira, mesmo diante daquela dificuldade na saúde, a minha mãe falava para mim: minha filha, hoje nós não podemos ir ao parque, a gente não pode ir a tal lugar, mas no futuro você vai ter condições. E aí, como que essa palavra veio na minha mente? Eu estava nessa última semana no Beto Carreiro e quando eu deitei na cama lá do hotel, eu quietinha ali. Para alguns, o Beto Carreiro, pô, ali Santa Catarina não é nada, para outros é muito, para mim era muito. E quando eu estava deitada naquela cama, eu lembrei das palavras da minha mãe. Eu lembrei das palavras da minha mãe falando para mim que um dia eu teria condições de ir a lugares que eu nunca imaginei chegar. E aí eu quero falar para você, mãe,
Como é que você tem olhado para o seu filho? O que é que você tem falado para o seu filho? Será que você vive essa situação financeira hoje, dizendo para o seu filho parar de sonhar, porque essa é a realidade dele? Será que você olha para o seu casamento hoje, mãe, e fala para o seu filho assim, ó, não casa não, porque casamento é isso daí, é isso que eu vivo dentro de casa. O que é que você, mãe, o que é que você, pai, tem falado, tem verbalizado dentro do seu lar para que o seu filho cresça, sabe? E comece a pegar esses remendos, essas falas remendadas e projetar dentro dele. Quando eu estava naquele quarto, naquele hotel, eu fiquei agradecendo ao Senhor pela mãe que Ele me deu. Eu fiquei agradecendo a Deus, porque mesmo diante daquela dificuldade que minha mãe passava, minha mãe foi criada no colégio interno, dentro de um orfanato. Quando ela saiu, o meu pai não esteve presente na nossa vida, enfim, ele decidiu outros caminhos na vida dele e minha mãe teve que dar conta dessa maternidade com uma criança com uma deficiência que ninguém sabia o que era. E o que eu quero falar com você hoje não é uma história de coitada, de triste. O que eu quero te mostrar, porque havia uma mulher que não houve instrução nenhuma, mas diante da dificuldade da filha dela, ela não colocava palavras negativas, ela não olhava para a situação negativa do momento e determinava aquilo sobre a vida da filha dela, que no caso era eu. E eu quero que você aprenda nessa noite sobre isso. Quais são as palavras que você está liberando sobre a vida do seu filho? Gente, isso é muito importante. O seu filho vai absorvendo. E eu, com certeza, fui absorvendo aquelas palavras que minha mãe dizia. Minha filha, hoje a mamãe não tem condições, mas um dia você terá. Minha mãe falava, a mamãe não estudou, a mamãe assim não quis, depois que saiu do colégio interno, não quis levar a sério as coisas, não quis trabalhar, não quis buscar algo melhor. E por isso hoje eu não tenho essa condição de te dar o melhor, mas você terá o melhor. Então, eu quero trazer essa reflexão nessa noite para você. Eu quero trazer para você a reflexão da palavra que você está liberando dentro do seu lar para a vida dessa criança. O cérebro dessa criança ainda está em formação. Só após, aos 25 anos, nessa faixa etária que nós estamos com toda a parte cerebral formada. Então há um trajeto, há uma caminhada, e dos 0 aos 7 anos de idade, essa criança vai absorvendo, vai fazendo a sua formação de caráter, de personalidade. Então o que ela escuta daqueles que são referências para a vida dela vai fazer a diferença no futuro. E se hoje, se essa semana eu tive a oportunidade de estar em um lugar, em um parque que muitos gostariam de estar com a minha filha lá, de estar com a minha família, é porque no passado alguém me fortaleceu emocionalmente com palavras, e esse alguém foi a minha mãe. Eu até ia fazer essa live com ela, porque eu estava pensando, eu tenho buscado estudar, aprender cada vez mais sobre a importância da maternidade. E aí, você, mãe, fica dentro de casa, fazendo das suas escolhas e projetando no seu filho. Você tem uma dificuldade, é igual mãe que fala assim, quando eu falo mãe, eu tô falando de pai, eu tô falando daquele que toma conta do seu filho. Como as palavras liberadas dentro de um lar,
como as pessoas, as mães que precisam trabalhar e que deixam seus filhos com algum parente ou com algum cuidador. Observe qual é a cultura dessa pessoa, o que é que essa pessoa transmite para o seu filho, porque vai chegar lá na frente e você vai falar assim: ah, meu filho é muito agitado, meu filho se comporta desta maneira, mas eu quero te orientar. Quem é que está ao lado do seu filho? O seu filho vai herdar muitas características daquele cuidador. O seu filho vai herdar muitas características do pai, da mãe, daquilo que é falado. Então, eu pensei muito, sabe? Eu fiquei lá naquele meu passeio, naquela minha viagem e fiquei pensando, um dia, né? Glória a Deus, a minha mãe não olhou para as dificuldades. Ela ali, mesmo sem dinheiro, sem condições nenhuma, eu acho muito interessante que eu falava assim: poxa mãe, eu quero ir ao parque. E aí ela falava assim para mim: ó, a mamãe vai acabar de passar aqui o remedinho e vou te levar na pracinha, tá bom, minha filha? Naquela pracinha que é diferente. E aí eu ia naquela pracinha feliz, e a diferença na minha vida foi essa. Eu fiquei pensando, gente, o poder daquelas palavras, como elas influenciaram na minha vida, como elas determinaram aonde eu poderia chegar, como elas determinaram para um processo de mudança de mente. E aí eu cresci, eu morava num bairro e eu cresci na minha família, no meio dos meus colegas, eu falava assim: um dia eu vou morar em tal lugar. Aí as pessoas olhavam e falavam: mas como? Lá quem mora é só gente com muito dinheiro, muito rico, muito milionário. E eu falava: mas um dia eu vou morar naquele tal lugar. E hoje eu moro aonde eu desejei. Não por causa de uma situação financeira, mas por causa de uma mentalidade. Não é as finanças que vão determinar onde você pode chegar, mas o que vai determinar aonde você pode chegar é a sua mentalidade. O que vai determinar aonde o seu filho vai chegar é a sua mentalidade como mãe. Com quem é que o seu filho anda? Com quem é que você anda? Quais são as pessoas que fazem parte do seu vínculo de amizade? Você tem que observar isso. Você tem que fazer um novo caminho para o seu filho. Você tem que traçar, você tem que fazer um planejamento aonde você quer que o seu filho chegue. Porém, isso às vezes dá trabalho. É melhor falar assim, é melhor se comportar de uma maneira passiva, onde você não tem muito trabalho e joga a responsabilidade na vida da criança. E aí você não incentiva o seu filho a estudar, você não senta com seu filho para fazer um dever de casa, você não senta com o seu filho para ler a Bíblia, você não quer dispor do seu tempo para levar o seu filho para fazer uma atividade física, e aí você fala: ah, essa criança não quer nada. Aí você vai verbalizando isso dentro de casa: ah, essa criança é desinteressada. Só que novamente eu falo, a criança, ela não está na sua completa formação. E o adulto está na sua completa formação. Por isso que quando a minha mãe falava lá atrás, né, minha filha, um dia você vai ter condições de fazer por você e fazer pelo seu filho. Eu conseguia não olhar para a minha circunstância do presente, porque a minha mãe, sem saber, sem perceber, ela estava injetando dentro de mim ânimo, ela estava injetando dentro de mim sonhos, ela estava fazendo esse papel, ela estava buscando alternativas para que eu fosse, né, além de onde ela tinha chegado. Eu lembro que eu precisava fazer natação. E minha mãe conseguiu uma vaga muito longe de casa.
tinha que pegar 2 trens, tinha que pegar ônibus para poder chegar lá na natação e fazer 40 minutos de natação. Mas a minha mãe me levava. E eu lembro que cada dia que eu ia para aquela natação era um dia de muita alegria, de muita diversão. Na época, vendia muitos biscoitinhos amarelinhos num saco transparente, e era aquilo que minha mãe tinha condições de nos dar no lanche, no meio do caminho. Mas por que eu estou falando isso? Porque a minha mãe não olhava para as circunstâncias, minha mãe não olhava para o trajeto. Aí você fala assim: ah, é muito longe para levar esse meu filho para fazer atividade física. Ah, eu vou ter que ir todos os dias ou 2 vezes na semana. Aí o seu filho está se desenvolvendo. Seu filho está ficando obeso dentro de casa. O seu filho está ficando com um vocabulário inadequado, porque ele só passa o tempo todo na televisão, no celular, mas você não quer dispor do seu tempo. E que tal hoje, após ouvir isso, você fazer um novo caminho para o seu filho? Você se replanejar, colocar sim, dentro aí do seu planejamento, da sua rotina diária, a atividade física do seu filho, você colocar palavras dentro desse vocabulário, palavras saudáveis, palavras que o seu filho vai lembrar de você falando. Quando tudo estiver difícil na vida dele, ele vai lembrar da mãe que apoiava, que não olhava para a circunstância difícil. Então hoje eu quero trazer isso para você, o poder de uma palavra na vida de um filho, que o começo ele pode ser diferente do fim. Se o seu começo hoje é numa casa onde você não gostaria, se o seu começo hoje é diante de uma situação financeira que você não gostaria, fale para o seu filho: filho, essa casa não determina o seu futuro. Esse valor que nós ganhamos hoje não determina o seu futuro. O que é possível fazer hoje para trazer a memória do seu filho que hoje ele não está paralisado a uma vida inteira, que o fracasso não determina a vida dele, mas isso depende de você, responsável, depende de você, mãe. Só que muitas mães hoje querem se prostrar numa cadeira e ficar dando desculpa porque o filho não tem interesse, o filho não quer ir a tal lugar, o filho não quer fazer isso. E como é que você tem conduzido? Como é que você tem conduzido o seu filho? Porque a criança, ela vai querer ficar na parte que é mais agradável. O cérebro é preguiçoso. Por exemplo, você já viu o seu cérebro falar assim: vamos lá, vamos fazer ginástica, vamos suar, vamos malhar, se cansar porque eu gosto muito? Não! O seu cérebro, ele é acomodado, ele não vai falar isso para você, mas o seu cérebro, ele vai dizer assim: fazer exercício físico faz bem para a saúde. Assim é o seu filho. Os neurônios deles estão ali, ó, todo vapor, fazendo a sinapse. O que seria isso? São encontros dos neurônios, sabe? Evoluindo, se desenvolvendo, buscando crescimento a cada fase do seu filho. Então não é justo você virar para o seu filho e falar assim, ou verbalizar: esse garoto não se interessa por nada, essa garota não se interessa por nada. Eu já até tentei levar, mas ele não quis. O seu filho está em desenvolvimento. Então quem determina é você. Quem determina neste momento da infância, da adolescência, é você. Então que tal criar estratégias para aproximar o seu filho de você? Que tal buscar algo novo, realmente se interessar para fazer com que esse seu filho esteja mais próximo de você? Ou será que você vai continuar sentado na cadeira, achando que quem tem que conduzir a história é o seu filho, que é criança?
Aí a gente volta lá. 25 anos de idade é o momento que o cérebro já está ali formado. Seu filho tem quantos anos? E você está esperando o que dele? Você está esperando seu filho te direcionar? Você está esperando seu filho colocar palavras assertivas dentro dessa conversa? Ou será que é você, como mãe, como pai, que tem que direcionar essa criança? E aí eu acompanho muitos pais hoje, idosos. Claro que toda regra tem a sua exceção, porém muitos pais hoje reclamam assim: o meu filho não me honra, o meu filho é afastado, o meu filho não veio me ver. Mas aí quando eu escuto isso, eu fico pensando assim: como foi essa criação? Como foi conduzido essa infância? Será que foi um pai que verbalizou palavras positivas dentro de casa? Será que foi um pai que abriu mão do seu desejo de andar rápido para andar mais devagar para que o filho pudesse acompanhar o passo? Será que foi um pai que trouxe o filho para essa participação dos afazeres domésticos? Como foi construída essa relação? Ou será que foi um pai que dizia assim: eu mando essa criança arrumar a cama, e ele não arruma. Eu mando essa criança ir na padaria e ele não vai. Eu falo para fazer isso, sempre reclama. Vou abrir mão dessa educação. Enquanto a responsabilidade está nas suas mãos, pais, conduzir a vida dessa criança. Não perca essa criança. É difícil, não é fácil, não é uma tarefa fácil. Muitas das vezes nós vamos a lugares onde nós não estamos a fim de ir. Muitas das vezes nós temos que esperar mais um pouco o tempo da criança fazer. Muitas das vezes é no tempo da criança, mas só que esse é o diferencial. Esse é o diferencial. Hoje eu me alegro, sabe? Quando a minha mãe fala assim pra mim: minha filha, eu fico tão feliz porque você se formou, porque hoje você é formada, porque hoje você tem condições de passear. E aí eu, como filha e como estudante, né, como profissional da área, eu penso assim: eu fico muito feliz porque eu tive uma mãe que, mesmo sem conhecimento, colocou em mim, sabe, tudo que eu precisava. O quê? Minha mãe estava lá fazendo comida e me chamava para brincar com ela. Minha filha, pega a bonequinha, conversa aí com a mamãe na cozinha, vamos conversar. Às vezes eu nem queria, mas a minha mãe entendia que ela precisava fazer um vínculo comigo naquele momento. Quando você traz a criança para os afazeres domésticos com você, você está criando vínculo e você está gerando nessa criança, gerando com que ela venha ser um adulto, que ela saiba obedecer regras, que ela saiba conviver melhor na sociedade, porque os afazeres, a troca, vai fazendo ela assimilar aquilo que ela precisa aceitar no futuro. Só que muitas mães não querem ter esse trabalho. Vou fazer aqui a comida rapidinho, não vou nem chamar fulano, porque primeiro que fulano já não vai querer vir. Segundo, que eu tenho que dar conta de arrumar logo essa casa, de fazer logo essa comida, então não vou trazer para cá. Mas aí está o diferencial. Quanto mais você se relaciona com o seu filho, quanto mais você se aproxima do seu filho, você está construindo dentro do caráter, da formação dele, uma criança com mais aptidões para conviver nessa sociedade. E aí eu te pergunto, você vai permanecer dessa maneira? Quando eu estive lá, nessa minha viagem que eu falei aqui
no começo da live, que eu fiquei pensando na minha mãe, que eu fiquei pensando nas palavras de incentivo dela, eu fiquei pensando o quanto minha mãe deve se orgulhar, o quanto ela deve lembrar também que não foi fácil para ela, mas ela não desistiu. Ela não paralisou diante das dificuldades. Ela nunca falou para mim assim: ah, minha filha, olha a nossa situação financeira, não sonha não, porque isso não é para você. Pelo contrário, cada coisa que eu queria, cada sonho, cada desejo, ela falava: vamos conseguir. Hoje não dá, mas um dia vai dar. E foi aí, foi debaixo dessa palavra positiva de uma mãe, que eu construí a minha vida, que eu construí a minha personalidade, o meu caráter. E hoje eu sou uma pessoa realizada, seja profissionalmente, seja no meu casamento. Por quê? Porque alguém que lá atrás não tinha condições, seja financeira, emocional ou espiritual, conseguiu enxergar o poder de uma palavra, conseguiu enxergar que o momento não determinaria o fim da vida do filho. O fim, né, não da morte, mas o fim profissional, o fim financeiro, e eu quero contribuir com isso hoje. Qual é a palavra que você tem liberado para a vida do seu filho? Qual é a palavra? O que é que você tem feito? Como é o dia a dia do seu filho? O que é que você planeja para o seu filho? Você acorda e planeja a sua vida, ou você acorda e planeja a vida do seu filho também? Você acorda e tem horários para os seus afazeres, ou você acorda e deixa o seu filho seguir a vida dele, porque afinal essa criança só quer ficar no celular, essa criança só quer ver desenho? Como é que você tem conduzido a vida do seu filho como mãe? Então quero contribuir com isso. No passado, a minha mãe investiu sim em momentos de brincadeiras, com palavras positivas, com desafios, para que hoje ela pudesse ter uma filha, né? Anos depois, pudesse ter uma filha realizada. Então que você possa investir na vida do seu filho também, tá bom? Fique com essa palavra, não deixe o seu filho de lado, se debruce, sabe, em novas estratégias para conduzir o dia a dia do seu filho, para conduzir, tenta entender qual é a linguagem do amor do seu filho, o que é que ele gosta. Se ele gosta de ficar no celular, vai lá jogar o celular, jogar o joguinho do celular com ele. Se ele gosta de fazer um suco, qual é o suco que o seu filho gosta de tomar? Vai lá e faça junto com ele aquele suco, mas compartilha. Traz o seu filho para perto de você e coloque palavras positivas. O começo não vai determinar o fim do seu filho.